Você fica triste, o desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações. Deixa o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Está escrito que Ele deu a sua própria vida em nosso resgate.
na cruz do Calvário. Yes, Jesus. João 3 e verso 16, porque Ele nos amou Yes. até ao ponto de dar a sua vida por nós. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Amém. Aleluia. Fala-vos em direto o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. E nós louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Amém, Senhor, Jesus. porque só Deus é digno de toda a glória, louvor e adoração. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Graças a Pois Deus. vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias, Yes. porque elas vêm da fonte divina, vêm do céu, vêm da verdade. E esta verdade é Jesus. Aleluia. E agora a minha esposa vai-vos dar umas palavrinhas e vai orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Queridos irmãos e amigos, é um prazer estar convosco nesta manhã, aleluia, ou nesta tarde, seja a hora que nos estiver a ver ou ouvir, glória ao Glória nome a do Deus. Senhor. Damos graças a Deus por podermos chegar assim com o melhor noticiário, como o meu Amém. marido já disse. Os noticiários deste mundo entristecem, são notícias tristes, notícias que muitas das vezes nem sequer vale a pena ouvi-las. Mas o noticiário do céu é aquele que nos alegra, é aquele que nos anima, é aquele que nos encoraja, é aquele que nos dá alento Amém. para prosseguir na luta. Glória ao Amém. nome do Senhor. E na luta estamos, mas temos um capitão que vai conosco Amém. para nos ajudar. Aleluia. Não estamos sozinhos, não, neste mundo. O Senhor está conosco e o Senhor é o nosso melhor amigo. Ele também o quer ajudar nas suas lutas, nos seus problemas, quer o abençoar a sua família. Amém. E dar-lhe graça, aleluia, para o servir. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu Yes, nome, Lord. engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome santíssimo Graças a Deus. e bendito, aleluia, porque é nome sobre todo nome, Aleluia, Lord. é nome poderoso, aleluia, Aleluia. é nome diante do qual todos os demónios tremem Amém. e fogem, Amém. aleluia, Glória a porque Deus. maior é o que está conosco Lord. do que aquele que está no mundo, aleluia. Yes. O Senhor é o nosso ajudador, o Yes. Senhor é a nossa força, Yes. é a nossa vitória, aleluia. Yes, E Lord. de paparracatita, Aleluia. aleluia. Como dizia o teu Aleluia. servo salmista, não temerei, aleluia, como Aleluia. possa fazer o homem, Graças porque a se Deus. tu estás comigo, Yes. quem será contra mim? Glória ao Yes, teu Lord. nome. Senhor, ajuda-nos, aleluia, Graças a a estar Deus. revestidos, aleluia, Thank you, destas Jesus. palavras benditas Thank que you, vêm do Jesus. ti, meu Senhor, aleluia. Glória. Abençoa os meus irmãos, Amém. abençoa os nossos amigos, Senhor. Amém. Ajuda-os, Senhor, a ter fé e confiança em Thank ti. you, Jesus. Abençoa-os nas suas lutas, nos seus problemas. Amém, Dá querido vitória ao teu povo, à tua igreja, Aleluia. Senhor. Abençoa o teu servo. Amém. Inspira o teu servo, aleluia, para Graças falar a tua palavra. Amém. Meu Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Deus toda a glória, louvor e adoração. Amém. Só Deus é Senhor e ama os pecadores, mas odeia o pecado, porque o pecado vem de Satanás, vem daquele que no passado e no princípio era o querubim ungido, mas se tornou adversário de Deus, e ele também tem o seu fim. Até lá, nós damos graças por este noticiário. As palavras de Deus são espírito e são vida para aqueles que querem sair da morte espiritual e receberem o espírito de vida e o espírito de vida mais abundante que o Senhor nos concede. Nós vamos ler a mensagem sagrada no Salmo número 50, verso 15 ao verso 17, que diz assim:
Evoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu concerto na tua boca. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Esta é a mensagem para este dia e a nota de abertura, como é nosso costume, chega também até vós. A mensagem bíblica para este dia. Você ouça o que diz a Santa Escritura. Conselhos de Deus nas angústias dos seus servos. Você precisa de algum conselho. Deus é o melhor conselheiro. Não devemos de forma alguma duvidar das Santas Escrituras, nem do seu autor, que é Deus. E os servos de Deus não estão isentos de dificuldades, aflições ou angústias. Ao longo da história bíblica, sempre têm existido lutas espirituais por causa da verdade, da justiça e da retidão, que são três pilares básicos de uma boa formação moral e espiritual do homem. E por essa causa, os servos de Deus enfrentam lutas na sua vida e conduta espiritual. E nessas situações, lembremos-nos dos conselhos divinos para vencer. E a Bíblia diz que em tudo somos mais do que vencedores. Deus nos dá esta graça de podermos repartir com o nosso próximo as suas palavras. E antes de iniciar a mensagem, queremos vos desejar um bem-vindo a este programa e agradecer que, na medida do possível, possam compartilhar com o seu próximo as Sagradas Escrituras, porque desta forma estamos também fazendo alguma coisa para colocar na nossa conta no céu e cada um vai receber, conforme a Sagrada Escritura diz, de acordo com a sua obra. Assim, o título desta mensagem, como já vimos, são Conselhos de Deus nas angústias dos servos. Um conselho é um parecer, e neste caso é divino e verdadeiro. Não existe no mundo quem nos possa aconselhar no dia a dia da nossa vida, senão Deus, sem falhar. Deus nunca dá um conselho inválido, mas são sempre válidos. E estes conselhos que Deus nos dá são de graça, não se pagam. E esta mensagem comporta 3 aspectos de meditação. Primeiro, a introdução, e, em segundo lugar, um pouco sobre o contexto, e, em terceiro lugar, os conselhos de Deus. Assim, ao introduzir, perguntamos porquê o povo de Deus tem angústias, aflições e sofrimentos. Uma resposta é a sua luta contra as potestades do inferno. Capítulo 6 de Efésios, verso 10 ao verso 18. Quem entra no reino de Deus para perseverar e para continuar nesse reino enfrenta lutas espirituais. E daí vêm muitas aflições.
Mas isto já não é de agora, já é desde o passado do Velho Testamento e assim continua até que Jesus venha para este mundo implantar o seu reino. E então tudo será maravilhoso como no princípio, quando Deus criou Adão e Eva antes da sua queda. Assim, esta mensagem será começada com uma verdade bíblica que na Terra existem duas identidades, dois senhores a quem a humanidade se submete. Um é Deus, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra entidade é Satanás e o seu mundo está no maligno. E as angústias aparecem quando uma pessoa teme a Deus, muda de vida e muda de Senhor. Como disse, por vezes vêm lutas que é preciso vencer e precisamos da ajuda e conselhos do nosso Deus para continuar na vida mais do que vencedores. Deus é o autor da vida, o criador do universo, e o outro é o adversário de Deus, o destruidor, o ladrão, como disse Jesus em João 10 e verso 10. Ele roubou a Adão e Eva todo o seu poder apenas com uma sugestão. Foi assim que Deus disse, ou é assim que Deus disse, só com uma dúvida, mas ela foi incutida na mente de Adão, Gênesis 3 e verso 15, mente de Adão e Eva. Eva particularmente, porque foi ela a primeira a ser tentada. Mas não é a ela que Deus pede responsabilidades, mas ao marido. Adão, a Bíblia Sagrada diz que por um homem entrou o pecado no mundo, não foi por uma mulher. Louvado seja Deus. E Adão e Eva, dessa forma, deram a Satanás toda a autoridade e poder que o Senhor lhes tinha concedido. Eles eram, como que digamos, os donos da terra, ou aqueles a quem o Senhor entregou a terra para a desenvolver. De maneira que ali vemos que só uma dúvida incutida na mente de Eva e depois de Adão pôs, como usa dizer-se, o mundo de pernas para o ar. E então, este é o facto. Satanás tem toda a autoridade porque lhe foi dada. E Satanás, na tentação a Jesus, disse, todo este poder e sua glória me foi entregue. Fez ver a Jesus, no momento de tempo, todos os reinos da terra. Tal era, e tal foi, e tal é o poder de Satanás. Ainda hoje, Satanás tem os seus ministros nos púlpitos transfigurados em ministros da justiça. E o povo ouve, pensando que estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo sermões do diabo. É possível, pois, tantas vezes temos dito isso. Portanto, se prostrado me adorares, todo este poder será teu. Até Jesus foi tentado, mas sem pecado. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque só ao Senhor adorarás e servirás. Louvado seja Deus. E assim, nunca se esqueça que Satanás é o príncipe deste mundo. E quando digo príncipe, é aquele que o rege, que tem autoridade no mundo. E que só pode ser vencido de duas formas reveladas em Tiago 4,7. Sujeição a Deus e resistência ao diabo. Em 1 João 5, 19 e 20, afirma essa verdade, que todo o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Há no mundo uma outra entidade, chamada a Igreja, o sal da terra e as luzes do mundo,
segundo Mateus 5, 13 a 16. É a igreja dos redimidos, daqueles que têm a certeza da sua salvação e que fazem a diferença neste mundo. E Jesus ensinou isso em Mateus 6, 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Assim, segundo as Santas Escrituras, existe na Terra esses dois tipos de população que formam a população do mundo. Uns são naturais e outros espirituais. Uns são servos de Deus, outros são servos de Satanás. Os servos de Deus já passaram pela transformação em novo nascimento. E ainda hoje, Deus continua a dizer que não tem prazer na morte do ímpio. Foi pelo ímpio que Deus deu a sua vida na pessoa de Jesus na cruz do Calvário para o salvar. E cada um de nós precisa saber quem é o seu Senhor. E como toda a criação de Deus ficou contaminada com o engano do pecado de Satanás, então temos nas Escrituras o remédio de Deus para curar essa chaga espiritual maligna e mortal que aflige a humanidade e gera aflições e angústias. Em Romanos 5, verso 12, afirma que por um homem, não por uma mulher, mas por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E toda a humanidade está morta em ofensas e pecados, precisada de um Salvador e justificador, cujo nome é Jesus. Romanos 3, 21 a 26, e o Senhor nos justifica gratuitamente. Aleluia, Jesus. Por vezes eu digo estas palavras. Usava dizer-se na minha terra que quando a sardinha é grande, o gato desconfia. Assim como a dádiva da salvação não pode ser paga, é oferecida por Deus, Satanás põe na mente das pessoas que isso não presta, não custa nada, não presta. Pois a salvação e a redenção da alma de cada coração é mais valiosa do que todo o mundo. Por isso diga a Satanás que é mais valioso do que todo o mundo. Por isso que o homem não pode comprar, então Deus providenciou a salvação gratuita para cada um de nós. Pela graça sois salvos. É assim que está escrito. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não se compra, nem se vende. É uma dádiva de Deus e Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas que esse pecador se arrependa, mude de vida e mude do Senhor. Em Romanos 5, verso 19, referindo-se ao sacrifício de Jesus no Calvário, diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. E essa obediência desse um só é Jesus. E não há outro. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e verso número 12. Não haja dúvida de que toda a humanidade serve um destes senhores, ou a Deus, ou ao diabo. Ou a pessoa é salva, ou é perdida. Precisamos de saber a quem servimos, porque depende daquele a quem servimos o nosso futuro, depois de terminarmos a vida física na Terra, ou num bom ou num mau lugar. O bom é gozo eterno na casa do Pai, mas o mau lugar é um lugar eterno de pranto e ranger de dentes. E cada um de nós tem a oportunidade, enquanto tem o fogo da vida, de escolher o Senhor a quem serve. Entretanto, em Josué 24, 14 e 15, há muito tempo que estas palavras estão escritas. Disse o seu servo, o servo de Deus: agora temei
pois, ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Servi-o com sinceridade e com verdade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha querida esposa vem aqui. Eu posso dizer essas palavras. Aleluia. Que desde Graças 1967, eu, a minha esposa e os meus filhinhos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Yes, Temos aprendido isso. Não trabalhamos aqui para a terra, embora precisamos do pão de cada dia, de uma casa para viver, um transporte para nos deslocarmos e tudo mais, mas o mais importante na nossa vida é servir ao Senhor. Amen. É anunciar que este Jesus deu a sua vida pelos pecadores. Amém. Para os salvar. E este salmo do nosso texto revela, entre outros factos, estes dois tipos de pessoas: os servos de Deus e os ímpios, os pecadores. Mas que esses ímpios eram religiosos, aos quais Deus chama a nossa atenção no verso 16 e diz: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos. Eram ímpios, mas também religiosos. Também pegavam na palavra de Deus, liam e pregavam. É como no Novo Testamento que já foi dito, que são camuflados como servos da justiça e são servos de Satanás. Que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conselho na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Assim vai este mundo, evocando as coisas de Deus, e são ímpios, são pecadores, não têm salvação. Quando a pessoa procura, busca, Jesus disse que encontra. Mas é preciso fazê-lo com convicção de que tem essa necessidade de encontrar a Deus. Porque quando o encontrar, então toda a sua vida se modifica, como foi o nosso caso. E Deus chama a estas pessoas de perversos, de ímpios. Eu pergunto, qual é o nosso Senhor a quem servimos? Este grupo de religiosos continua também no presente. Segundo aspecto da mensagem, um pouco do contexto. Além de chamar a atenção destes chamados religiosos ímpios, o Salmo número 50 revela vários aspectos de meditação no Sagrado Ensino, como, por exemplo, primeiro, o julgamento de Deus sobre o seu próprio povo, verso 1 ao verso 4. E em 1 Pedro 4, verso 17, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, casa do Senhor. Isso primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Andamos nós cientes desta verdade. O Evangelho é pregado para isto mesmo, para tomarmos decisões. Segundo lugar, o aviso divino de que a verdadeira adoração não se devia centralizar no sacrifício dos animais, mas no sacrifício de louvor, entre o verso 5 e o verso 14 deste salmo. Deus não tem prazer nos sacrifícios dos animais, embora eles tivessem sido ordenados até ao sacrifício de Cristo, seu Filho amado. Daí para a frente terminou o sacrifício ou os sacrifícios da lei. Mas o Senhor tem prazer noutro sacrifício, que é o sacrifício de louvor. Em Hebreus 13 e verso 15 afirma: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus
sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aquele que tem um testemunho fala do seu Senhor e daquilo que Deus tem operado em sua vida e transformado os seus passos, as suas imaginações e o seu caráter, etc, etc. Terceiro lugar, como já foi dito entre o verso 16 e o verso 21 também, Deus repreende os religiosos hipócritas que falam de Deus, mas a sua conduta moral e espiritual é da perversidade. E é isto que nós temos na Terra, e com o nome de religião, e muitas vezes com o nome de cristão. No Salmo número 1, 4 e 5, diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores subsistirão na congregação dos justos. De forma alguma, o Senhor apartará uns dos outros. Em quarto lugar, vem neste salmo o grande aviso de Deus aos que de Deus se esquecem. Nós lembramos-nos de muitas coisas durante o dia, não é verdade? Até muitos esquecem de dar graças a Deus pelo pão que comem. E eu vou contar aquela história que já outras vezes tenho contado, que havia uma família cristã que tinha uma menina, pai, mãe e uma menina. E que um amigo chegou à sua casa e eles ofereceram o almoço e ele ficou para almoçar. E quando a senhora da casa colocou o almoço sobre a mesa, o homem logo começou, com licença, a comer. E a menina olhou para ele muito admirada, pois ele era um adulto e ela era uma menina de 5, 6 aninhos. E disse a menina: olha, tu não dás graças a Deus pela papinha? Não dás graças a Deus pela papinha? E ele disse: não, isso é para os religiosos, não é para mim. E disse aquela menina: tem piada que o meu cão faz da mesma forma. Podemos nós aprender alguma coisa e não nos esquecermos de dar graças a Deus por tudo. Lembrarmos-nos de Deus diariamente e várias vezes ao dia, que Ele deve ter a proeminência, deve estar sempre em primeiro lugar. Portanto, sabemos nós o que significa esquecermos-nos de Deus. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam em pedaços sem haver quem vos livre, diz o verso 22. Portanto, a resposta está dada. Aquele que se esquece de Deus está enfrentando essa condenação, que um dia ficará em pedaços de uma ou de outra forma. Esquecemos-nos de Deus, ou esquecermos-nos de Deus, é muito perigoso. No Salmo 9, verso 17, afirma o Senhor: os ímpios serão lançados no inferno. Você sabe o que é que se diz no Brasil sobre este assunto? Puxa vida! Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, aquele que se esquece de Deus será feito em pedaços e depois ainda colocado no inferno, etc. Busquemos a Deus todos os dias, honremo-lo e digamos que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém, Jesus. Quinto lugar, a responsabilidade dos servos. É algo que também não pode esquecer. Nós precisamos ser pessoas responsáveis. Se somos povo de Deus, nós precisamos, primeiro, de louvar a Deus como se deve. E, em segundo, na glorificação de Deus pela nossa vida. O verso 23 diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Ordene o seu caminho nos caminhos de Deus. E o resto deixe com Deus, que Ele trabalha para aquele que nele espera.
O louvor significa elogio, expor a magnificência de Deus, significa falar publicamente dos atos de bondade e misericórdia do Senhor e da força do seu poder, e algo que já aconteceu na sua vida, particularmente no perdão dos seus pecados, na salvação que o Senhor gratuitamente nos dá. E este é o facto porque é desta forma que o servo glorifica ao seu Senhor, tem um testemunho, fala daquele que modificou, transformou a sua vida. Eu e a minha esposa somos um desses exemplos. Também andávamos por cá, fazendo o que nos, desculpem, dava na gana, como todos os outros, até ao ponto em que o nosso amado irmão Flório Freitas, em Joanesburgo, nos deu uma Bíblia. Depois dessa Bíblia, já muitas outras têm sido usadas, e esta também já está, coitadinha, já está assim um bocado rasgada, etc, etc. Quando eu e a minha esposa ouvimos o conteúdo deste sagrado livro, e não foi preciso ir muito além, quando chegámos ao Evangelho de São João, capítulo 17, nós começámos a chorar, porque o Senhor falou conosco. Deus fala com os homens através da sua palavra. E a responsabilidade dos servos é pessoal, no seu caminho. Deus requer que haja ordem nos seus caminhos e nas suas vidas. Os cristãos são pessoas diferentes, não são melhores que mais ninguém. São pessoas diferentes, porque foram regeneradas. Tem um pai agora que se chama o Senhor Jeová. Aquele que bem ordena o seu caminho. Primeiro, ordenar, neste caso, significa colocar em prática a sua vida de acordo com o ensino sagrado. O nosso caminho precisa ser revisto à luz das Santas Escrituras, e aquilo que não está bem deve ser colocado em ordem. Em Isaías 38, verso 1, o profeta disse ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E esta sentença é para ti e para mim. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, em segundo lugar, Deus mostrará a essas pessoas a sua salvação. E Jesus disse: em casa de Zaqueu hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Lucas 19, verso 1 ao verso 10. Sabemos nós por que razões Jesus disse estas palavras a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa. É porque Zaqueu ordenou imediatamente a sua casa. Quando Jesus entrou em sua casa, aquela foi transformada imediatamente. E sabe o que é que ele disse? Daquilo que eu tenho roubado vou dar 4 vezes mais, e metade da minha fortuna aos pobres. Que maravilha que o Senhor faz, uma obra maravilhosa, imediata, quando entra na nossa casa, no nosso coração. Terceiro aspecto, os conselhos de Deus. Lembre-se disto. Quando decidimos andar nos caminhos de Deus, devemos também lembrar que as palavras de Jesus têm o seu efeito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, nenhum cristão de Cristo está livre de qualquer dificuldade na vida. Pelo contrário, enfrenta muitas dificuldades, mas deixe-me dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Invoca-me no dia da angústia, diz a Escritura, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu te livrarei e tu me glorificarás. E angústias são aflições, são apertos de coração, são agonias, são grandes sofrimentos, e por vezes desesperamos por socorro nessas aflições. Esta última parte será começada com uma pergunta:
será que podemos aceitar os conselhos de Deus? Ele é o nosso melhor conselheiro e os seus conselhos são a sua palavra. Não são como os conselhos de um advogado da terra. Este querido Senhor dá os seus conselhos para serem seguidos, porque é a sua palavra. Podemos nós aceitá-los? Todos nós, de alguma forma, sofremos angústias no caminho da verdade devido à luta espiritual em que estamos inseridos. Efésios 6, verso 11 e verso 12. Não duvide disto, porque Jesus disse que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Isto está escrito em Mateus 11 e verso 21. Para entrar no reino de Deus é preciso força espiritual. E para manter é preciso força espiritual. Mas à parte disto, muitas outras angústias enfrentamos na vida. E as Santas Escrituras advertem-nos que por muitas tribulações, não falo o resto, pastor, que eu já sei, nos importa entrar no reino de Deus. É isso mesmo, quando deixamos o Senhor e seguimos outro, quando deixamos o Senhor deste mundo, que é Satanás, o príncipe, como disse no princípio, que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Quando deixamos esse Senhor do maligno, esse príncipe satânico, vamos para Jesus. Então, geram-se lutas para entrar no reino de Deus. Atos 14, verso 22. Entrar no reino de Deus é com lutas e permanecer nele com lutas é. Entretanto, os crentes em Deus, em tudo, são mais do que vencedores por aquele que nos amou, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. De maneira que nós partimos de um princípio de vencedores e não de vencidos. O Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. É assim que está escrito, Tiago 4, verso 17. E Deus ensina-nos a invocar ao Senhor nessas horas de aflição. Invocá-lo significa chamar por Deus que venha em seu auxílio ou pedir a Deus a sua proteção. Jesus disse certo dia, sem mim nada podereis fazer. De maneira que cada um de nós precisa de Deus a toda hora. Em palavras singelas, invocar a Deus é orar, clamar, é bater à porta do céu pedindo ajuda. Até já no passado, Jeremias 33:3 deixou o chamado ao telefone. 33:3, clama a mim e eu responderei, etc. E este é o facto. Deus disse, eu te livrarei e tu me glorificarás. Portanto, vai haver um testemunho. Eu te livrarei é uma promessa irrevogável de Deus e tu me glorificarás. Estas palavras têm dois propósitos divinos. A resposta de Deus à nossa aflição e, em segundo lugar, Deus é glorificado no testemunho que damos da ajuda do nosso Senhor. Ao longo do nosso caminho precisamos de enfrentar as dificuldades com a ajuda divina. E Ele é o nosso ajudador, o nosso refúgio, o nosso lugar forte, a nossa torre alta, e com Ele saltaremos uma muralha. Deus é bom, até para com os ingratos e maus. E eu te livrarei dessa angústia, está escrito. E está escrito que é impossível que Deus minta. Hebreus 6, verso 18. Eu te livrarei é uma promessa divina ao alcance de todos nós, porque Deus é muito misericordioso e compassivo. E livrar significa libertar alguém, é pôr alguém em liberdade, é tirar da prisão ou angústia essa pessoa. Os servos de Deus andam sempre em guerras espirituais, lutas espirituais, e tudo isto porque Satanás passa rentes, passa laços ao povo de Deus, traz-lhes dificuldades para eles ficarem fracos no caminho e não terem alento. Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, eles ouvem a palavra da vida.
e as pessoas tomam novo ânimo. Maior é o que está conosco, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Graças a Deus. Proclama estas verdades sagradas e você será mais do que vencedor. No Salmo 34, verso 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Diga amém, amém e amém. 2 Timóteo 3, verso 11, Paulo diz que tinha sofrido muitas perseguições, mas de todas o Senhor o livrou. Ou seja, não se consumaram. Paulo só foi quando Deus permitiu. Invoca-me, clama a mim, pede socorro, pede libertação, procura ajuda divina e descanse também em Deus. Oremos e chamemos por Deus na hora da nossa necessidade. Em outras palavras, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1, está escrito: confesse isso. Confesse isso. É isso que Deus diz que está ao dispor de cada um, seu e meu. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Deus fala assim com o seu povo e graças a Deus pelas suas palavras. A leitura da Santa Escritura informa-nos de que nós devemos não só ouvir, mas guardar aquilo que a gente ouve. A oração a Deus é o elo da nossa comunhão. Em Provérbios 15, verso 29, afirma: longe está o Senhor dos ímpios. Diga comigo: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Longe está o Senhor dos ímpios, porque eles não querem nada com Deus. Mas escutará a oração do justo. Pastor, há por aí algum justo? A Bíblia diz que não há um sequer, não há nenhum. Mas que todos nós podemos ser justificados pela fé no sangue de Cristo. Sendo assim, o Senhor nos chama justos. Em 2 Pedro 2, verso 9, diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Deus é o nosso melhor aliado e é soberano Senhor. Invoca-me e eu te livrarei. É uma ordem divina. O que está escrito nas Escrituras Sagradas são testemunhos de que Deus já valeu a outros quando a Deus clamaram nas suas angústias por ajuda do céu. No Salmo 56, verso 13, diz: pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Diga: pois tu me livraste. Isso é um testemunho. Pois tu me livraste. No Salmo 107, verso 12, em verso 13 afirma: eis que lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. No Salmo 91, verso 3, diz que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus espera que a gente clame e diga: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pai Celeste, venha em meu auxílio. Fala assim com Deus. São muitos conselhos divinos para o nosso bem, e em tempos de angústias, de aflições e incertezas, de apertos de coração, para o nosso descanso, clama a Deus, espere nele, espere nele, espere nele e tenha paz com Deus. O importante é esperar no Senhor, que a seu tempo virá em seu socorro, em socorro do seu povo. E nunca nos esqueçamos de que Deus
também é soberano Senhor. E para finalizar, a maior libertação que Deus oferece ao mundo, diz em Hebreus 2, 14 e 15, que os filhos participam da carne e do sangue. Os filhos de Deus participam da carne e do sangue. Também Jesus participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte, porque não podia ser de outra forma, só uma pessoa de carne pode morrer, mas em Jesus havia a natureza humana e a natureza divina. E ele participou das mesmas coisas que os homens participam, carne e sangue, por causa da morte, para que aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E como não havia outra forma, foi assim que Deus engendrou, digamos assim, desde a fundação do mundo, que o seu cordeiro foi morto, foi imolado, e no Calvário se concluiu. Cristo pagou o preço da nossa redenção com a sua morte vicária e ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, assim ele provou a morte por todos nós, para nos livrar. Todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E esta é a maior libertação da humanidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8 de João 32 a 36. E em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, de que devemos esperar dos céus o seu Filho, o Filho de Deus, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta ira futura que há de vir sobre a terra, também Jesus nos livrará dela, porque o Senhor não nos salvou para enfrentarmos o tempo da ira na terra, mas nos livrar dessa ira. Evoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Tomemos a sério os conselhos divinos. Pergunta a si mesmo qual é o meu problema, qual é a minha necessidade e faça como diz a Bíblia Sagrada. Clamai a mim e eu responderei e far-vos-ei saber coisas grandes e firmes que não sabeis. Nós temos terminado esta mensagem. Ora ao Senhor, com a sua própria boca, diga: ó Deus, venha-me ao auxílio, que sou um pecador, perdoa-me, salva-me, Senhor. E se você é um filhinho de Deus, tem necessidades e problemas, aprenda a esperar também no Senhor e diga: Pai Santo, tu me tens perdoado, mas se eu tenho algum pecado, me perdoa ainda e limpa-me no sangue do Cordeiro, e eu vou esperar em ti para que resolvas este problema, porque aquilo que nos deu o Filho, como é que com o Filho não nos dará também todas as coisas? Fala assim com Deus. Ele é o nosso melhor conselheiro. Que Deus nos abençoe e até daqui a 8 dias, se Deus quiser, ou antes ou depois, até ao próximo programa. Amém e amém.